O Botafogo entra em campo nesta quarta-feira, 9h30 da noite, no estádio Newton Santos para enfrentar o Bahia. O Botafogo precisa vencer. Acima de tudo, a gente nem quer um bom futebol do Botafogo, porque a gente sabe que é muito difícil, que o time já não vem jogando nada. Mas acima de qualquer coisa, o Botafogo precisa fazer 3 pontos no campeonato, para não descolar dessa briga pelo G4, e até mesmo falando sobre G6. O Botafogo precisa vencer, precisa dar esse ânimo ao seu torcedor, porque a partida diante do Fluminense, já falei no vídeo de ontem, foi completamente constrangedora. E o Botafogo terá novidades para esse jogo diante do Bahia. Voltas muito importantes que podem fazer a diferença, principalmente para o equilíbrio defensivo da equipe. Mas tudo, claro, passa pelas mãos do técnico David Ancelotti, que infelizmente dói falar, mas não faz um bom trabalho pelo Botafogo. E essa deve ser a escalação do Glorioso para esse jogo diante do Bahia. Se tem um adversário que o Botafogo tem dificuldade de jogar, é o Bahia. E o Botafogo precisa vencer esse jogo no Newton Santos. O Botafogo vai ter o Léo Link como seu goleiro. É incrível como o Botafogo não tem um goleiro seguro. O Léo Link fez um jogo assim absurdo contra o Grêmio. Contra o Fluminense já achei que teve boas defesas, mas que ele falhou ali no lance pelo menos do primeiro gol. Poderia ter feito algo melhor. Torço muito para que o Léo Link se firme no gol do Botafogo e consiga passar essa segurança para os seus companheiros, mas também para o torcedor, de olhar e falar, cara, o Botafogo tem um goleiro realmente que é seguro, que pode até falhar uma vez ou outra, mas na maioria dos jogos ele vai acertar, vai defender, vai fazer, não vai falhar, é isso. Na dupla de zaga, o Botafogo vai ter as novidades que eu destaquei para vocês. O Caio Pantaleão e o Alexander Barbosa cumpriram suspensão no jogo diante do Fluminense. Não jogaram, jogou o Gabriel Bahia e jogou o David Ricardo. O Gabriel Bahia teve uma atuação razoável, o David Ricardo eu já acho que cometeu falhas que até ele não está acostumado a cometer, não é o normal. O David Ricardo, geralmente, quando ele entra no time do Botafogo, ele costuma entrar bem, mas não entrou bem, tão bem assim nesse clássico contra o Fluminense. Agora, Caio Pantaleão e o Alexander Barbosa são dupla de zaga que passam muito mais segurança, jogadores mais testados, mais entrosados, que fazem o Botafogo ser mais seguro defensivamente, por mais que o Botafogo ultimamente tenha levado muito mais gols do que vinha levando em partidas anteriores. Na lateral direito, o Vitinho deve ser o titular novamente. O Vitinho está sofrendo um questionamento muito grande do torcedor do Botafogo, estão pegando muito no pé do Vitinho, e aí entra, claro, o Vitinho perdendo gols, é difícil, é complicado, mas a culpa é só do Vitinho pelo que tá acontecendo no Botafogo? É claro, é óbvio que não. É óbvio que não. Na lateral esquerda, não sabemos ainda se o Alex Telles vai ter condições de jogo. Se não, é o Fernando Marçal que deve jogar. Se fosse eu, Maurício, técnico do Botafogo, eu iria de Cuiabano na lateral esquerda, aproveitaria a parte ofensiva do Cuiabano, pensaria em vencer o jogo. Mas o David Ancelotti muitas vezes prefere essa segurança defensiva mais que talvez passe o Marçal. Então, se o Telles não jogar, é o Marçal. Não acredito nele colocando o Cuiabano como titular de lateral esquerdo, talvez até como ponta, mas eu iria com o Cuiabano de lateral esquerdo, minha opinião. Na dupla de volante do Botafogo é Marlon Freitas e Nilton. Danilo segue machucado e como sente falta do Danilo Botafogo. Danilo é um jogador de uma prateleira acima, é o jogador mais valioso em valor de mercado atuando no futebol brasileiro, e o Botafogo não tem o Danilo à disposição por conta de lesão, infelizmente, mas o Marlon Freitas e o Nilton devem jogar. Nilton tem até no meio dessa confusão toda que vive o Botafogo, o Nilton tem tido atuações regulares contra o Grêmio, contra o Fluminense. Eu não consigo ver o Nilton como um culpado para esse momento do Botafogo. O Marlon Freitas, que fez um jogo sim bem abaixo contra o Fluminense, precisa dar uma resposta também dentro de campo. Aquele lance contra o Lima, ele teria que ter sido mais incisivo, teria que ter tentado dar o bote, poderia ter ajudado mais em controle de meio de campo pro Botafogo. Tudo deu errado naquele jogo também contra o Fluminense. E aí, do meio pra frente, o Botafogo ainda tem muitas dúvidas. E do meio pra frente, a gente nunca sabe o que o técnico David Ancelotti realmente vai fazer. Ele vai voltar o Arthur pra titular na ponta direita? Ele vai manter o Santi Rodrigues? Ele vai colocar o Savarino como 10? Isso daí eu acho que vai acontecer. Tem a possibilidade da volta do Correia, que também seria mais uma opção pra jogar, tendo em vista também que o Savarino não vive um bom momento, mas o Correia também não tava bem. Que são jogadores de prateleira alta, são bons jogadores, mas que não vivem um bom momento. Se eles estivessem bem, o Botafogo estaria muito melhor se eles estivessem fazendo gol, dando assistências e desenvolvendo um bom futebol. Na esquerda, por que não jogar com o Jefinho, que é um ponto esquerda, incisivo, tem 1 contra 1? Torcer pro Jefinho recuperar aquele bom futebol, que a gente sabe que o Jefinho é extremamente talentoso. Ele não tá jogando, mas ele tem talento, cara.
entre os pontos esquerdos do Botafogo, ainda mais se o Matheus Martins que tá suspenso, eu iria de Jefinho. Manteria o Santi na direita, por estar jogando dentro de casa. O Arthur entrou muito mal contra o Fluminense, tudo bem que o Santi não tava tão bem assim, mas ainda consegue ser um pouco mais produtivo. Colocaria o Savarino para jogar como 10 e na frente eu iria com o Arthur Cabral. O Arthur Cabral não tá bem, mas o Cris Ramos também, cara. O Cris Ramos, por baixo, tecnicamente, é um jogador que é difícil ele participar de uma triangulação. É um jogador que no jogo aéreo também o Botafogo não tá conseguindo gerar cruzamentos perigosos para ele vencer esses duelos aéreos contra os zagueiros adversários e realmente castigar nesse jogo aéreo. Então eu ainda iria de Arthur Cabral como centroavante do Botafogo para esse jogo. Então, basicamente, é isso. O Botafogo vai ter essas voltas importantes. Pode ainda ter a volta do Corrêa, pode ter a volta do Alex Telles, seria bom. Matheus Martins não joga por suspensão. E na dupla de zaga, o retorno do Caio Pantaleão e do Alexander Barbosa, que são jogadores extremamente importantes para qualquer equilíbrio do Botafogo. E vai ter gente questionando o que é o Matheus Ponte, mas volto a repetir, é difícil você prever a escalação do Botafogo com o David Ancelotti, porque todo jogo ele vai mudar essa escalação do Botafogo. E vai enfrentar uma equipe do Bahia que é chata, difícil. É um time complicado de você jogar contra, por mais que o Bahia vinha numa fase muito ruim, venceu agora o Palmeiras, talvez vai estar com um pouco mais de confiança. É um jogo difícil, complicado, equilibrado, duas boas equipes, um confronto até direto, assim, se você pegar e analisar a tabela, um confronto direto entre Botafogo e Bahia, mas o Botafogo jogando em casa tem que vencer. Vence essa aí, Botafogo, para dar uma felicidade, um pouco de felicidade no meio da semana para o seu torcedor. E é isso, gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí qual escalação titular você iria do Botafogo, aqui é mais para destacar as voltas dos jogadores. E porque é difícil a gente prever realmente como é que vai jogar o David Ancelotti, qual escalação ele vai como titular, muito difícil. Ainda tem a possibilidade dele colocar o Cuiabano na ponta e o Marçal na lateral esquerda de novo. Eu não faria isso, mas é isso. Fui.